Oi, gente, tudo bem? Muitos dias que estávamos sem nos ver aqui através dessa telinha, né? Tivemos alguns dias de férias, também alguns dias diferentes na semana anterior, então agora retomamos aos nossos vídeos de boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro. Bom, terça-feira, então, nossas disciplinas tradicionais de terça-feira, a disciplina de História e a disciplina de Geografia. Bom, gente, lá em História, a gente estava trabalhando sobre a história da escrita, sobre comunicação e falamos muito sobre isso em umas 2 ou 3 terças-feiras, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre fazer história, sobre fazer parte da história, o quanto cada um de nós, né, é responsável por uma parte da história todos os dias, né? Todos os dias quando a gente tá vivendo, a gente tá fazendo parte da história, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também vamos falar sobre 2 conceitos importantes no aprendizado de história, que são os marcos históricos, né, e as fontes históricas. Então, bem importante quando vocês fizerem a leitura de vocês marcarem muito bem esses 2 conceitos. O que é uma fonte histórica? O que é um marco histórico? Certo? Então a gente vai fazer uma leitura, aquela marcação, né, que a gente sempre faz das ideias mais importantes, dos conceitos mais importantes e depois alguns exercícios, certo? Bom, história então é isso. Vamos fazer história? Façam as atividades e estaremos fazendo parte da história, ok? Geografia. Bom, em geografia a gente estava falando sobre a questão do calor, do aquecimento nas cidades, né? De como o verde é importante nas cidades por vários motivos, né? A sombra, o resfriamento do solo, bom, enfim, a gente já falou sobre isso em outras aulas e vamos continuar falando sobre isso hoje, né? Então, da importância das áreas verdes nas cidades, né? Nas partes urbanas, ok? Então vocês vão fazer lá uma leitura sobre isso, vão fazer uma marcação daquilo que vocês julgarem mais importante e vamos para os exercícios. Olha só, gente, que fácil, só isso. Só que hoje, tanto em história quanto em geografia, vocês vão trabalhar com o revise o que aprendeu, né? Então, algumas atividadezinhas que são uma revisão do capítulo todo que foi trabalhado, certo? Então, lá em história vai poder falar sobre comunicação, sobre história da escrita, tudo misturado, né? E também sobre fontes históricas, marcos históricos que são da aula de hoje, certo? E em geografia, então, tudo sobre a questão das áreas verdes, os benefícios que elas trazem, né? O quanto a degradação dos ambientes é prejudicial, que tipo de prejuízo traz, né? Tudo isso pode aparecer lá no nosso Revise o que aprendeu, certo? Então, recapitulando, gente, as 2 disciplinas, leitura, atividades, revise o que aprendeu, ok? Hoje, ó, melzinho, mumuzinho, fácil pra caramba, tá? É atividade pra fazer com um pé e uma mão amarrado nas costas. Ai, 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 essa eu queria ver, tá? Então, às 4h30, normalmente, no horário do nosso Meet, e espero todos vocês, pra gente fazer toda a correção dessas atividades, pra gente retomar algumas coisas, certo? Então, 4h30, espero todos vocês com as atividades de História e Geografia prontinhas na pontinha da língua, certo? Vou esperar vocês então. Beijos e bom trabalho!